E aí, pessoas, tudo bom? Conforme é prometido, então, e já definido a entrega do trabalho, eu repasso as orientações, as instruções, para que vocês formatem os trabalhos escritos, né, e entreguem todos num formato padrão. A padronização ela vem das normas da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela é necessária no ambiente acadêmico. Bom, então eu vou passar aqui algumas orientações que vocês devem seguir para a formatação do trabalho escrito de vocês. Essas orientações, elas não, como eu falei para vocês várias vezes, elas não influenciam na execução do trabalho, elas não influenciam na pesquisa de vocês. Na verdade, elas são realizadas após o término de todo o trabalho. A formatação é a última coisa que você deve se preocupar. Então, após o trabalho todo finalizado, com tudo escrito, né, daí você vai formatar o trabalho. Tá? Então, essas instruções elas não atrapalham em nenhum momento a pesquisa de vocês ou a execução do trabalho. Bom, como eu estava falando já de início, a Associação Brasileira de Normas Técnicas ela apresenta regras que são opcionais e que vão permitir tanto a um professor numa disciplina ou à instituição de ensino superior a possibilidade de definir regras próprias ou formas próprias, elaborando critérios individuais, critérios específicos para cada necessidade. E é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos, então, optar por utilizar alguns critérios de forma a facilitar a compreensão para essa formatação dos trabalhos. Eu vou passar para vocês uma estrutura que, apesar de baseada nas normas técnicas, vai servir apenas para a elaboração e apresentação do trabalho para esta disciplina. O que eu vou fazer, o que eu vou falar aqui para vocês, o que eu vou passar aqui para vocês, não se trata de uma regra única ou a verdade sobre a formatação dos trabalhos acadêmicos. Eu adaptei alguns elementos das normas técnicas para facilitar na formatação e exercer um padrão para que todos possam ser avaliados segundo os mesmos critérios. Tá bom? Então, o padrão é necessário para que eu tenha também um padrão de avaliação, para que eu consiga avaliar todo mundo da mesma forma. Então, uma das formas, uma das pontuações do trabalho escrito de vocês estará atrelada também a essa formatação. Não vão ser exigidos todos os elementos, né, da mesma forma que essas instruções também não abrangem todos os aspectos normativos para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, isso que eu vou exigir aqui de vocês, que eu vou trazer aqui para vocês enquanto instruções, ele não é o todo da norma técnica. Os trabalhos acadêmicos são bem maiores, são bem mais amplos do que o que eu vou solicitar de vocês, e, logicamente, aquilo que eu estou pedindo aqui não se aplica a nenhuma outra pesquisa ou a nenhuma outra forma de entrega que não seja esta disciplina, beleza? Então não adianta depois o professor X lá na frente pedir outro formato e aí vocês disserem, mas o professor Oyama pede dessa forma. Não tem nada a ver, beleza? Cada professor é livre e é autônomo para utilizar a forma e organizar os seus critérios de acordo com as normas. As normas são orientações, beleza? Então, reforçando, nada do que será aqui apresentado exigido para a entrega do trabalho é uma regra ou uma verdade absoluta, é apenas um modelo possível e aquele que eu vou solicitar para compor um padrão e um critério de avaliação. Sempre sigam as instruções do professor da disciplina. Então, não adianta você comparar ou questionar dizendo que é X, é Y, que fez porque aprendeu assim, com não sei quem. Você precisa seguir as instruções do professor e entregar o trabalho ou qualquer atividade solicitada de acordo com essas instruções, beleza? Cada situação vai exigir de vocês que vocês conheçam
os pré-requisitos para a realização daquela atividade ou daquele procedimento. Então, sempre sigam as instruções do professor, da instituição ou de outras bancas em qualquer outra situação que não seja essa. Bom, as estruturas dos trabalhos acadêmicos que nós vamos solicitar, que nós vamos buscar para esta disciplina, ela vai estar dividida em 3 partes. Essa é uma estrutura padrão para trabalhos acadêmicos de pesquisa. São divididos então em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Fica bem claro, né? Os elementos pré-textuais vêm antes do texto, os elementos textuais fazem parte do corpo do texto do trabalho e os elementos pós-textuais vêm depois do texto. Para a entrega do trabalho, nós vamos exigir então uma estrutura fundamental, que é essa aqui. Então, eu vou solicitar de vocês que me entreguem um trabalho nesta estrutura e neste padrão. Um trabalho contendo uma capa, uma folha de rosto, um sumário, introdução, o desenvolvimento, que é a apresentação dos capítulos, conforme a gente vai já determinou, né, e eu vou passar aqui para vocês, a conclusão, referências e os anexos, que são aqui nesta estrutura o único elemento opcional, e por isso esse asterisco aqui. Então, todos esses elementos são obrigatórios e os anexos são opcionais. Você coloca se você quiser, se o grupo achar necessário. Então, aqui a estrutura exigida, né, em sequência, capa, folha de rosto. O resumo desconsiderem aqui, né, pulem esse resumo, é capa, folha de rosto, sumário, introdução, os capítulos, conclusão, referências e os anexos aqui como optativo, beleza? Então, essa estrutura aqui que nós vamos exigir. A capa, como eu falei, é um elemento obrigatório, ela serve de uma proteção externa do trabalho e deve conter as seguintes informações. Primeiro, a estrutura, a instituição em que se apresenta o trabalho, né, Centro Universitário Cidade Verde, o curso ao qual se destina, a disciplina ao qual se destina o trabalho, o título, o local de depósito e o ano de depósito, ou seja, o local de entrega e o ano de entrega. Esse local de entrega aqui, ele geralmente é o município de entrega, o local seria o território no qual esse trabalho está depositado. Então ele fica mais ou menos assim. O Centro Universitário Cidade Verde, a primeira informação, ela tem como fonte tamanho 14, centralizado, todas em maiúsculas, né? Essas duas informações aqui, o curso de psicologia e a disciplina em tamanho 12, também centralizado, tudo em maiúsculo. O título do trabalho centralizado tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, o título do trabalho tem que vir bem no meio da folha, fonte tamanho 14, centralizado, todas em maiúsculas, e por fim, então, o local de depósito e o ano de depósito em fonte tamanho 12, centralizado, todas em maiúsculas. A folha de rosto é um elemento também obrigatório, deve conter os mesmos elementos, praticamente todos os elementos da capa, com algumas modificações. Então, são elementos essenciais. O nome dos autores, então o nome do autor ou o nome dos autores vem apenas na folha de rosto, você não coloca na capa, como vocês perceberam. O título, a natureza do trabalho, o nome do professor orientador e, mais uma vez, o local e o ano. Então, a folha de rosto fica assim. Aqui você tem o nome dos autores, de todos os autores, em ordem alfabética, todos em maiúsculos, centralizado e fonte tamanho 12. Então, ele fica aqui um seguido do outro, um embaixo do outro, em ordem alfabética e na mesma configuração de escrita. O título do trabalho no mesmo lugar onde está a capa, né, na mesma posição da capa. E aqui eu tenho na folha de rosto, que a gente chama de natureza e objetivo do trabalho. Então, é em fonte tamanho 10, do meio da página para o final, em escrita normal.
Depois eu vou explicar direitinho como que faz cada coisa dessa. Então, a natureza e objetivo do trabalho e o professor orientador. E, mais uma vez, o local de depósito e o ano de depósito. O sumário é outro elemento obrigatório, é a apresentação e a enumeração dos elementos textuais e pós-textuais do trabalho, e é tipo uma sequência básica que você apresenta no trabalho de pesquisa. Então, o sumário tem este formato. O título sumário é centralizado, todas em maiúsculas e negrito, tá? E aí eu tenho a organização dos capítulos, desde a introdução até os anexos. Então, o sumário é o índice, né? É aquilo que apresenta todas as estruturas capitulares, ou seja, todos os capítulos que esse trabalho vai apresentar, desde a introdução até os anexos. Aqui, eles seguem a mesma estrutura do interior do trabalho, ou seja, fonte 12, justificado, todas em maiúsculas. O capítulo 1, vocês vão fazer uma apresentação da personalidade da pessoa que vocês pesquisaram. O capítulo 2, vocês vão trazer alguns elementos da história de vida dessa personalidade. E o capítulo 3, as principais teorias e contribuições para a psicologia. Então, para que a informação fique organizada. Então, nós vamos ter 3 capítulos, sendo que em cada capítulo você vai ter um tipo de informação para trabalhar, ok? Então, sigam esta estrutura. A introdução é a primeira parte do elemento textual, dele é obrigatório, é a parte que tem o objetivo de situar o leitor quanto ao tema tratado e aos procedimentos utilizados. Então, como que vocês vão escrever? O que é obrigatório na introdução? Primeiro, você tem que delimitar o seu assunto, sobre o que é que você está apresentando, sobre o que é o trabalho, que tipo de trabalho você está fazendo. Então, você vai ter que explicar, apresentando o trabalho para qualquer tipo de leitor. O que é isso? O que esse leitor vai ler nas próximas páginas? Depois você vai fazer uma justificativa da escolha do tema. Por que o grupo escolheu essa personalidade para pesquisar? Qual foi o motivo de ser essa pessoa em especial? O que levou a vocês pesquisarem a vida deste cidadão, desta cidadã? E, por último, os procedimentos adotados, onde vocês pesquisaram, que tipo de fonte vocês utilizaram, quais as dificuldades que vocês tiveram para encontrar material. Tudo isso vocês conseguem aí fazer em 3 parágrafos. Um parágrafo delimitando o assunto, apresentando o trabalho, apresentando o objetivo do trabalho. Um parágrafo fazendo essa justificativa, dizendo por que foi feita a escolha dessa pessoa. E um parágrafo falando sobre a pesquisa, como que vocês fizeram a pesquisa, que tipo de fonte vocês utilizaram, onde que foi na internet, foi em sites, tinha só site em inglês, foi mais difícil de achar material. Então vocês vão meio que relatando isso nesses parágrafos, beleza? Eu vou exigir apenas isso. A introdução ela é muito mais elaborada, mas eu vou exigir esses 3 elementos na introdução para vocês. Então ela é escrita sem subdivisões, ou seja, não tem final do capítulo, não tem divisão de subcapítulo, e ao final do processo, a introdução, gente, é a última que você escreve, não é a primeira. Apesar dela vir por primeiro, ela ser o primeiro elemento textual, a introdução é a última parte que você escreve. Você primeiro faz todo o trabalho, escreve a conclusão e depois você escreve a introdução. Porque a introdução ela precisa apresentar todo o trabalho. Como que você vai apresentar algo que não existe? Então precisa ter o trabalho constituído, você precisa já ter a conclusão do trabalho pronto para poder entender como você vai traçar essa apresentação daquilo que o seu leitor vai ver futuramente, ao lendo o seu trabalho. E o verbo é sempre no passado, tá? Então não será feito, foi realizado, porque o trabalho já foi concluído. Então todo o verbo que você faz na apresentação do trabalho é sempre no passado, tá?
Toda conjugação de verbo é sempre no passado. Não conjuguem em nenhum momento nos trabalhos acadêmicos verbos no futuro e nem muito menos verbos no presente. Né? Porque esse é um trabalho de pesquisa que, quando eu estou lendo o resultado dele no trabalho, ele já foi realizado. Né? Então, ele tem que conter as informações escritas ou o verbo conjugado no passado. Beleza? Então, a gente tem mais ou menos isso aqui na introdução. Né? Então, fonte aqui, o título, introdução. Fonte, tamanho 12, centralizado, todas em maiúsculos e negrito. 3 aqui parágrafos, uma página, né, bem escrita, bem organizada. Acredito que em uma página vocês conseguem finalizar esses 3 parágrafos. E os parágrafos também escritos em fonte, tamanho 12, justificado, que é aquela organização aqui da margem, né, para que não fique aquela bagunça que fica aqui quando a gente escreve sem a justificação, e numa escrita normal, ou seja, nas regras da língua portuguesa, sem ser todas em maiúscula como os títulos. Vocês vão perceber que todos os títulos têm essa mesma regra de estar em maiúscula e negrito. O desenvolvimento, então, são os capítulos, conforme nós já combinamos. O texto é a parte do documento onde o conteúdo é apresentado. Então, os capítulos, o desenvolvimento do trabalho, é onde vocês vão apresentar o conteúdo. Essa é a parte mais extensa, logicamente, vai visar apresentar os resultados da pesquisa de vocês. Vai se dividir, geralmente, aí em seções, que são os nossos capítulos, e subseções, que são subcapítulos. Vocês não são obrigados a apresentar subcapítulos, mas dentro da estrutura tem que conter os 3 capítulos com as informações diferentes em cada um dos 3. Beleza? Essa então vai variar. Cada capítulo varia em função da natureza do conteúdo. Então você tem que dividir o seu trabalho em que cada capítulo tenha um tipo de informação. Você não pode escrever um trabalho, seja qualquer ele, né, qualquer tipo de trabalho, que você coloque tudo junto. Você precisa dividir a informação para tornar o trabalho mais coeso e o entendimento também da leitura mais coerente. Então, aqui vocês vão fazer a revisão, aqui eu coloquei como revisão da literatura, porque ainda que, utilizando-se sites de internet e fontes digitais, nós consideramos isso uma espécie de revisão de literatura. No entanto, vocês fizeram essa revisão de literatura sem os procedimentos metodológicos adequados, lógica, eu também não vou exigir metodologia, mas ainda assim é considerado uma revisão de literatura. Então aqui, o que é revisão de literatura? É tudo aquilo que vocês pesquisaram, tudo aquilo que vocês buscaram de informação, vocês estão agora compilando, fazendo esse resumo e compilando isso no trabalho de vocês. Beleza? Bom, assim fica estruturado os capítulos. Da mesma forma, né? O título do capítulo, não precisa colocar capítulo 1, você pode colocar, por exemplo, o nome da sua personalidade aqui, ou a apresentação do fulano de tal. Aqui você pode usar a sua criatividade para nomear o seu capítulo, tá? Então não precisa vir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você pode colocar isso e fazer um traço e colocar o nome. Você pode já nomear o seu capítulo da forma como vocês preferirem, ok? No entanto, o título ele é sempre em fonte tamanho 12, centralizado, todas em maiúsculas e negrito para todos os capítulos, para todos os títulos dos capítulos, ok? E aí a escrita da mesma forma, fonte tamanho 12, justificado e escrita normal. A conclusão é o último elemento textual obrigatório, parte final desse seu trabalho, e trata-se de uma recapitulação sintética, é um resumo de tudo aquilo que você apresentou no desenvolvimento. A conclusão, a primeira parte da conclusão é fazer esse resumo. O que foi apresentado? O que o seu leitor viu nas páginas anteriores? Fazendo um grande resumo, né? E aí que seria a recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, ressaltando aí, logicamente, o alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível mérito. O que significa isso?
Você pode fazer uma apresentação da história da pessoa, né, fazer um resumo dessa apresentação, da história que você pesquisou, e colocar as contribuições dela para a psicologia e o motivo de que essa pessoa não figura no cenário oficial da história no ou na conclusão. Tá? Então, na conclusão, você vai fazer essa síntese do trabalho e vai apontar, né, vai colocar ali, destacar as principais contribuições, críticas também que ela pode ter sofrido, que ela pode ter tido, e vai dizer no final por que essa pessoa não está no cenário oficial da história da psicologia. Beleza? Então aqui a gente tem nossa conclusão, né, o título novamente, fonte tamanho 12, centralizado, todas em maiúsculas e negrito, e o corpo do texto da mesma forma, fonte tamanho 12, justificado e escrita normal. Elementos pós-textuais, começa então com as referências. As referências devem vir ao final de todos os elementos textuais, ele é o primeiro, as referências são o primeiro elemento pós-textual. O nome é referências, tá? Não se deve colocar bibliografia e nem referências bibliográficas, porque os trabalhos hoje, né, trabalhos acadêmicos e a maior parte das pesquisas, elas não são feitas mais somente de livros. Existem uma gama de variedades, uma variedade de fontes possíveis, principalmente em formatos digitais. Então, o título agora, né, para você colocar as suas fontes, é dado como referências. Ok? Então, você coloca só referências e aí você lista todas as referências que vocês utilizaram, sendo aí sites, vídeos, matérias ou qualquer outra coisa que você possa ter utilizado para compor o seu trabalho. Beleza? Ela fica então do mesmo jeito, referências aqui no centro, fonte tamanho 12, centralizado, todas em maiúsculas e negrito, e aqui você vai listando as suas referências em ordem alfabética, tá? Os anexos são o único elemento opcional que eu estou passando. Então, o anexo são qualquer tipo de texto, documento ou material que não foi elaborado por vocês. Então, aqui vocês podem colocar imagens, figuras, quadros, tabelas, gráficos, tudo que vocês viram. Puxa, achei legal essa imagem, essa foto da pessoa no site X. Eu posso usar no meu trabalho? Pode, mas as figuras não vêm junto no corpo do texto como nos livros. Os trabalhos acadêmicos têm os anexos, que é justamente para você disponibilizar essas imagens no final. Beleza? Então você vai colocar sempre uma imagem, uma figura, um quadro, uma tabela ou um gráfico por página. Não tem problema se vocês utilizarem, porque vocês não vão precisar nem imprimir. Então isso nem implica em custos mais para vocês ou para hoje, né, do jeito como nós estamos fazendo. Sempre por página. Gostei de uma foto, gostei de uma imagem. Sempre você vai colocar então aqui. Primeira imagem, por exemplo, peguei uma primeira foto. Anexo A, e você vai dizer foto do fulano de tal no ano tal, vamos supor. E aí você coloca a foto. Eu achei outra foto legal. Anexo B, foto do fulano assim, assim, assado no local tal. Legal, achei essa foto aqui do grupo que ele participava. Anexo C, foto do grupo X que o fulano participava na universidade tal. Então você sempre descreve aquilo que você está mostrando. Beleza? A mesma forma, eu quero botar um gráfico aqui, quero botar uma figura sobre alguma coisa. Ok? Tudo que você fizer aqui, sempre um por página, e aí você vai sempre organizar em ordem alfabética, A, B, C, D, né? Sempre cada anexo posterior seguindo a sequência alfabética e o título ou a descrição daquilo que você está mostrando. A margem do trabalho, ela segue a margem padrão, que eu acredito que todo mundo já conheça, 3 centímetros superior, 2 centímetros inferior,
2 centímetros na direita, 3 centímetros na esquerda. Essa é a marginação padrão para todos os trabalhos acadêmicos. Espaçamento e parágrafo é todo digitado em espaço de 1,5 entre linhas. Espaçamento 0 entre parágrafos na caixa antes e depois. Calma que eu vou explicar isso direitinho. E citações longas, notas de rodapé, referências bibliográficas, legendas, tabelas devem ser digitadas em espaço simples. Então, todo o corpo do trabalho, espaço e meio, tudo que não fizer parte do corpo do trabalho e citações longas em espaço simples, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Também não se deve esquecer a tabulação de 1,5 m, que são aqueles famosos 2 dedinhos de margem, que eu não sei se vocês aprenderam assim, mas é aquele espaçozinho para você dar a margem no seu texto, tá? E as citações longas não são utilizadas na tabulação de 1,5. Depois eu vou explicar bem isso para vocês. Paginação, ou seja, o número de páginas, ele só começa a partir da primeira página de texto. Os elementos pré-textuais não são numerados, mas eles são contados. Conta-se a partir da capa, tá? Então você vai, aqui eu coloquei uma numeração fictícia, logicamente, mas você vai contar capa 1, folha de rosto 2, sumário 3, a sua introdução ela vem na página 4. E só na introdução você vai colocar 4 e aí você vai sequenciando os números. O número não aparece nas referências e ele vai aparecer novamente, se houver os anexos, na primeira página de anexos. Beleza? Então, paginação é feita dessa forma, sempre no canto superior direito, margem direita superior, tá? Então, aqui vocês colocam as páginas. Citações vão ser 2 tipos, né? São 2 tipos de citação. Citação direta, em que existe a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, é aquela que você pega exatamente como está escrito, pega lá da sua fonte e coloca no seu trabalho. Então, quando você escreve exatamente igual, esse tipo de transcrição é chamada de citação direta. Quando você pega um texto, entende o que o autor quer dizer e traz a ideia do autor para o seu trabalho, essa citação é chamada de citação indireta. Então, sempre um trabalho acadêmico, ele precisa ser muito bem citado. Citações é o tipo de ferramenta que faz com que você não copie indiscriminadamente o trabalho ou a ideia de outra pessoa. Plágio é crime, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou colocar no Moodle para vocês um arquivo só com exemplos dessas citações aqui e qualquer coisa vocês podem me perguntar. As referências, por último, são aqueles pontos da referência. Significa que tudo o que for citado no corpo do trabalho precisa constar nas referências. Então, inclusive, esse trabalho será realizado para verificar o que foi citado e o que está nas referências. Tudo o que for citado deve constar nas referências. Se você citou o site X lá no corpo do seu trabalho, esse site tem que constar nas referências. Se você citou o autor XYZ, o autor XYZ tem que vir para as referências. Todos os materiais, vídeos, páginas de internet, artigos, livros, etc., devem constar nas referências. E aqui eu faço uma ressalva, né? Uma orientação maior. Vocês podem usar qualquer tipo de material. Professor, eu só encontrei artigo. Professor, eu só encontrei algumas páginas de internet. Eu encontrei um site assim, assim, assado. Ah, professor, eu vi um vídeo no YouTube que falava isso, isso, isso. Ok, você pode usar qualquer tipo de material. Beleza? Qualquer fonte, desde que você
cite adequadamente essa fonte. Então eu tenho um arquivo, como eu falei para vocês, tanto para as citações quanto para as referências. Eu tenho um arquivo no Moodle para vocês darem uma olhada nos exemplos, tá? Então, vamos lá para finalizar. Cuidado com o plágio. Tá? Plágio é crime, né? Como eu falei para vocês, vocês podem usar qualquer tipo de material advindo de artigos da internet, sites, páginas, vídeos do YouTube ou de outras plataformas, desde que vocês citem corretamente a fonte. Aluno de graduação ou, em grande escala, toda pesquisa acadêmica precisa ser referenciada. Você não copia e cola indiscriminadamente, ok? Qualquer conteúdo copiado da internet sem referência será considerado plágio e receberá nota 0 em todo o trabalho. Então tomem cuidado com isso, beleza? Então, mesmo que seja, mas professor, foi só um parágrafo. Não tem desculpa. Vocês precisam referenciar corretamente, tá? Isso é regra e eu não posso, como professor, aceitar um trabalho com plágio ou não referenciado corretamente. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato através do meu e-mail. Eu estarei sempre disponível para tirar todas as dúvidas.